Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. No vídeo de hoje, eu vou comentar sobre o episódio 2 de O Segredo na Floresta. Para quem não sabe, eu estou reassistindo Ordem para ir comentando episódio por episódio, fazendo uma review dedicada apenas para cada episódio. O que eu acho interessante, né? Faz 3 anos que eu não reassisto nenhuma temporada de Ordem, né? E quando eu comecei a produzir agora conteúdo de ordem paranormal, eu achei que faria sentido produzir esses conteúdos falando sobre cada sessão de ordem, né? Então, eu já fiz um vídeo falando sobre a primeira sessão de O Segredo na Floresta, tá aqui no canal, também onde eu já comento sobre a primeira sessão, mas vamos comentar sobre a segunda sessão. A segunda sessão de O Segredo na Floresta se chama Sanatório, e é, igual o nome, é um episódio dedicado com eles investigando o sanatório de Pequena Carpa, onde a gente descobre os experimentos que o Dr. Verhulst fez no pessoal, o quão desumano os experimentos eram, extremamente doentios e basicamente coisas bem bizarras mesmo. É, eu não lembrava de muitos detalhes dessa sessão, assim. Por exemplo, essa sessão é a sessão em que o Thiago, né, no caso o Hakim especificamente, o Hakim não pôde participar da sessão. Se eu não me engano, na época foi por causa de algum problema de banimento na Twitch que ele tinha recebido, alguma coisa assim. E ele foi e não pôde participar. E o Selbit interpretou o Thiago. E o Selbit interpretando o Thiago é algo assim, sabe? Tipo, é engraçado, é curioso. Mas o Thiago ficou pouquíssimo tempo ali, ele conversou muito pouco, até porque claramente o Selbit não queria interpretar personagem de player, né? E aí a gente tem toda a investigação deles no sanatório. Eles enfrentam aquele bichão elétrico, né, que tem na sessão, né? Que inclusive na HQ de O Segredo na Floresta, esse bicho ficou muito descolado mesmo. E aí, o que eu achei da sessão? É aqui que a coisa começa a realmente ficar cada vez mais séria, né? É aqui que o teor de Segredo na Floresta vai mostrando para onde está se desenhando. Por quê? Porque essa sessão é a sessão em que eles mais tomam dano de sanidade. Todo mundo ali toma muito dano de sanidade. Eles veem muitos bichos dentro do sanatório. O sanatório foi um lugar horrível, onde muita gente era muito torturada. Então a coisa realmente não era nem um pouco legal, tá ligado? E aí, assistindo ao episódio, é, eu tava reparando que toda essa história do Dr. Verhulst, do Vrigolino, tudo isso, que eu não lembrava muito bem dessa história, tá ligado? E agora reassistindo, eu finalmente estava entendendo qual é que é da história do Dr. Verhulst, né? O Virgulino, mas próximo do final da sessão, ele mandou uma carta e a Liz leu a carta do pedido de demissão do Virgulino para o Verhulst. E o Dr. Verhulst, ele fugiu da Áustria. Ele cometeu crimes na Áustria e foi para o interior do Brasil para abrir, né, esse espaço clandestino dele para fazer os testes extremamente criminosos, porque a mãe dele ficou com. A mãe dele, no caso, foi diagnosticada com esquizofrenia e ele estava desesperado para conseguir uma cura para essa esquizofrenia da mãe dele. O que, na minha opinião, dado os testes que ele fez, mostra muitas coisas. Desde o quão desumano ele foi, desgraçado assim, porque muita gente morreu. Ele tem muito relatório de inúmeras pessoas que foram mortas e ele não achou, obviamente, ele não conseguiu achar cura para nada. É, e no processo ele só foi, né, afinando a membrana, deixando a coisa realmente mais feia, assim. Ou seja, ninguém saiu ganhando nessa porra, tá ligado? Cara, isso faz eu lembrar, né? Isso me relembrou a memória de que Ordem é muito isso, né? É muito umas lore muito pesada, um background de história muito pesado, em que
às vezes você vai ter momentos engraçados ali, né? Da galera interpretando, no RP, mas aquele universo, aquele mundo, ele é muito carregado com uma mensagem, com uma história muito pesada, sabe? Dito isso, é, eu achei interessante toda a parte das investigações deles. Eles estão avançando bastante bem. A Liz, no caso, a Liz barra Gabi, são muito boas investigando, teorizando. Eu acho isso interessante, isso ajuda muito o grupo. É uma adição muito boa para o grupo. Estou gostando bastante do desenvolvimento de todo mundo. Que pena que o Hakim não pôde estar nessa sessão, porque ele fez muita falta, né? Tanto que o Selbit deu uma desculpinha lá, que o Hakim ficou no outro lado, lá do sanatório, que tinha uns escrombos lá, que caíram, né? Caíram ali na frente dele e ele não conseguia passar para encontrar a rapaziada, né? Calhou de ter essa coincidência. E aí, o Thiago basicamente não apareceu, né? Mas fazer o quê, né? E vamos lá, né? O que mais que eu achei dessa sessão? Eu, sinceramente, estava muito curioso para rever essa sessão, porque, como boa parte de coisas envolvendo o Segredo na Floresta, ou Ordem como um todo, eu só lembro de informações muito relevantes, assim, sabe? Eu não lembro de detalhes. Então, reassistir essa sessão foi muito interessante, sabe? Até porque eu ainda confesso que eu tô tendo esse choque de realidade com o sistema antigo, né? Porque esse sistema onde você tem que rolar um D100 e pegar o menor número, ele não é mais utilizado há muito tempo. Em Desconjuração mesmo, ele já foi descontinuado, né? E, bem, achei a sessão muito boa, muito interessante. Eu confesso que ler esse nome do Joey, que esse antigo nome do Joey é engraçado, ainda mais porque o fandom faz piada, né, falando que esse nome do Joey antigo, que tá nos 2 primeiros episódios, é Gore. E é mesmo, é definitivamente algo. E só mais uma coisa que eu lembrei, enquanto eu tava falando, o Thiago não teve muita presença no episódio, como dito antes, e ele foi para a cidade, né? Basicamente, eles pediram pro Thiago fazer umas pesquisas, eu acho que na biblioteca, alguma coisa assim. O Thiago foi fazer tipo uma side quest dele lá, para ajudar o grupo de alguma forma, já que eles não podiam estar fisicamente um do lado do outro. Ele saiu para resolver coisas ali e ajudar o pessoal. O episódio termina com o Thiago chegando, né? O Christopher escuta o barulho do carro encostando ali perto do sanatório, que é o carro do Thiago, muito provavelmente, né? Eu acho. Mas, então o episódio acaba assim, e aí a gente vai ter o episódio 3 que eu vou assistir ele assim que eu acabar de terminar esse vídeo. Então, é isso. Basicamente é isso que eu queria comentar. Só dizer que, mesmo que eu esteja reassistindo pela o quê? Terceira, quarta vez que eu tô reassistindo O Segredo na Floresta, é muito foda. É muito maneiro a experiência. É um RPG que me traz boas lembranças. Gosto bastante dessa temporada. Eu não vou mentir. Eu tinha feito um vídeo esses dias agora falando sobre esse apego emocional que muita gente do fandom de Ordem tem com o Segredo na Floresta e algumas pessoas têm com o Segredo na Ilha. Mas eu também tenho um apego emocional com o Segredo na Floresta. É um xodó, assim, eu tenho muito carinho. Foi a temporada que eu conheci Ordem Paranormal. Eu comecei a assistir ao vivo, na Twitch. Então, basicamente é isso. Esse foi meu review, né, sobre essa sessão. É uma sessão muito boa, né? Embora eu tenha dito muito spoiler, né, muito spoiler sobre os acontecimentos da sessão, eu ainda assim não disse tudo, mas não passei nem perto, inclusive. E também não é minha proposta, né? Falar toda a história, é só comentar por cima mesmo, porque como eu não lembrava de muitos detalhes dessa sessão, e como das próximas também, eu não lembro. Só quero deixar registrado aqui. E também, né, aproveitar e produzir um conteúdo sobre isso. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até amanhã.
Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Obrigado por estar acompanhando.